Apenas um show entendeu o que você ainda não aceitou sobre si mesmo. Existe uma pergunta que apenas um show faz durante 8 temporadas sem nunca pronunciar em voz alta, porque algumas pessoas chegam onde queriam chegar e outras ficam para sempre no parque. Não é uma pergunta sobre talento, não é sobre oportunidade, não é sobre sorte. É sobre dois padrões de comportamento humano que Mordecai e Rigby encarnaram com uma precisão que nenhum manual de psicologia conseguiu superar. Um pensa demais e não age, o outro age sem pensar e aprende devagar. E no final, quem chega lá é o último que nós imaginamos. Esse vídeo é sobre essa dupla dinâmica e sobre qual dos dois você é. Mordecai é inteligente, é o mais responsável dos dois. Cara, essa arara azul, ela é bastante descolada. É o que pensa antes de agir, o que considera as consequências, o que tem planos, e é exatamente por isso que ele é o personagem mais trágico da série. Kierkegaard descreveu no século XIX um estado que ele chamava de possibilidades infinitas. É quando você tem tantas opções, tantas versões possíveis de si mesmo, que a escolha de qualquer uma delas parece uma perda irrecuperável de todas as outras. Mordecai vive nesse estado permanentemente. Ele passa 3 temporadas construindo uma relação com a Margaret na sua cabeça que não existe na realidade. Cada conversa real é uma sombra pálida da conversa perfeita que ele já ensaiou mentalmente. E quando Margaret está na sua frente, de verdade, disponível, o Mordecai da vida real não consegue corresponder ao Mordecai imaginário que ela deveria amar. Então ele não age. Sartre chamou isso de má fé. A recusa de se comprometer com uma escolha real, porque comprometer-se significa abrir mão das ilusões criadas na sua mente, e com isso destrói todas as outras possibilidades que ainda existem. Mordecai não é covarde, é um homem que ama tanto o potencial que tem medo de testá-lo. E aqui está o detalhe que a série registra com crueldade silenciosa. A Margaret real, a CJ real, as relações reais que Mordecai destroçou era infinitamente mais rica do que qualquer versão que ele construiu na sua cabeça. Mas ele só conseguiu ver isso depois que já tinha destruído todas elas. Isso na psicologia comportamental tem um nome: a antecipação catastrófica. Você constrói o pior cenário possível tão vividamente que o cérebro trata a possibilidade como certeza. E então você age para evitar um fracasso que ainda não aconteceu, criando exatamente o fracasso que queria evitar. Mordecai faz isso em loop durante 8 temporadas. O problema dele não é falta de sentimento, é o excesso de consciência que o impede de agir. Ele sabe o que quer, sabe o que deveria fazer e paralisa exatamente na distância entre saber e fazer. Frank chamaria isso de vácuo existencial. Não é tristeza, é a sensação de ler todo o mapa e não conseguir dar o primeiro passo. E a série não pune Mordecai com tragédia, pune com mediocridade. Ele chega ao fim com uma vida funcional, confortável e muito abaixo do que poderia ter sido. Isso é mais honesto e mais cruel do que qualquer catástrofe. Rigby largou o colégio, explodiu um laboratório de ciências, forjou uma carta de rejeição para impedir que o melhor amigo fosse para a faculdade porque tinha medo de ficar sozinho. Esse é o ponto de partida dele. E mesmo assim, Rigby termina a série com um relacionamento mais saudável, a vida mais real e a transformação mais profunda de qualquer personagem. Como isso acontece? Aristóteles escreveu que virtude não é um ato isolado, é um hábito. Você não é corajoso porque fez uma coisa corajosa uma vez. Você é corajoso quando a coragem vira o seu padrão de resposta ao mundo. E padrões não se constroem em momentos grandiosos de revelação. Se constroem em microdecisões que ninguém filma. Apenas um show entendeu isso melhor do que qualquer série de desenvolvimento pessoal. A transformação de Rigby não tem um episódio central. Não tem um discurso do fundo do poço. Não tem um momento em que ele olha para o espelho e decide mudar. Tem uma série de momentos minuciosos espalhados por 8 temporadas que individualmente parecem irrelevantes e coletivamente constroem uma pessoa diferente. Ele segura a mão de Aileen quando ela tem medo. Ele guarda um segredo por 3 meses porque ela pediu e o Mordecai estava sofrendo. Ele volta para o colégio em segredo, não porque alguém mandou, mas porque olhou para o que a pessoa que amava admirava e decidiu que queria ser mais, não por ela, mas por ele. Um pouco por ela também. Byung-Chul Han escreveu sobre a diferença entre transformação real e performance de transformação. A sociedade contemporânea é obcecada com narrativas de virada. O antes e depois, o momento que tudo mudou, é a epifania. Porque narrativas de virada são fotogênicas, são compartilháveis, geram engajamento. A transformação real é silenciosa, incrementável e completamente sem plateia. Rigby não tem plateia, ele muda nas margens de episódios sobre outra coisa, e é exatamente por isso que a mudança é real. Ele não acordou um dia decidindo ser melhor, foi sendo melhor sem perceber que estava sendo. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs lembretes para si mesmo, não porque era fraco, porque sabia que sem esforço de verdade o padrão humano deixaria a deriva. Rigby derivou na direção certa porque encontrou algo que valia o esforço de não derivar, e termina a série casado com Aileen, com filhas, uma vida comum e completamente escolhida.
O Guaxinim, que não conseguia preencher uma ficha de emprego, construiu a única vida autêntica da série. A vida que ninguém filmou foi a mais real de todas. Apenas um show colocou esses dois personagens juntos por uma razão que só fica clara quando você termina a série e olha para trás. Mordecai e Rigby não são opostos, são o mesmo problema em versões diferentes. Os dois têm medo, os dois procrastinam, os dois sabotam, os dois ficam no parque quando poderiam estar em qualquer outro lugar. A diferença é o que cada um faz com o desconforto. Mordecai transforma desconforto em análise. Ele pensa, planeja, considera, antecipa e no processo o momento passa. A análise vira substituta da ação. E quanto mais ele analisa, mais o padrão se fortalece. Porque cada vez que ele não age, está ensinando o cérebro que não agir é a resposta correta para o desconforto. Rigby transforma desconforto em movimento. Movimento errado, na maioria das vezes, mas movimento. E o movimento errado tem uma propriedade que a falta de ação não tem. Ele fornece dados reais sobre o mundo real. Você aprende mais com 10 tentativas fracassadas do que com 1000 análises perfeitas de uma tentativa imaginária. Dostoiévski entendeu isso antes da psicologia comportamental existir. O homem do subsolo de Notas do Subterrâneo é o Mordecai levado ao extremo. Um homem inteligente e articulado, consciente de todos os seus problemas, completamente incapaz de sair do lugar porque a inteligência virou armadura contra a mudança. O homem do subsolo prefere a vitória amarga do eu avisei ao risco doce do e se der certo. Mordecai, em versão mais suave e mais humana, faz o mesmo. Rigby, em versão mais caótica e mais honesta, faz o oposto. Um analisou a vida, o outro viveu errado até aprender a viver certo. E a série não diz que Rigby estava certo e Mordecai estava errado. Diz que existem dois tipos de erro. O erro de agir e falhar, que deixa cicatrizes, mas também deixa aprendizado. E o erro de nunca agir, que não deixa cicatriz porque não deixa nada. Mordecai chega ao fim de uma vida, Rigby chega ao fim de uma história. O parque não é só o cenário, é o estado mental que a série inteira está descrevendo. Seneca escreveu sobre o perigo do lugar confortável, não um lugar terrível que você quer sair. Um lugar que é bom o suficiente para você ficar, e ao mesmo tempo é ruim o suficiente para que você saiba. Um fundo que foi feito para fazer mais. O parque é exatamente isso. Tem comida, tem teto, tem amigos, tem aventuras suficientes para manter a vida interessante sem exigir nada de verdade. É confortável o suficiente para que sair pareça desnecessário. É limitante o suficiente para que ficar seja uma escolha que vai custar algo no longo prazo. Benson, o chefe, que parece um antagonista durante a maior parte da série, é na verdade o personagem que claramente vê o que está acontecendo. Ele grita porque está assistindo dois seres humanos desperdiçando o potencial deles em câmera lenta e não consegue fazer nada além de reagir. Heidegger chamou isso de Dasein, o estado de existência onde você vive segundo os padrões anônimos de que se faz, do que se espera, do que é normal, sem nunca questionar se é isso que você escolheria se pudesse escolher de verdade. O parque é o Dasein de Mordecai e Rigby. É o lugar onde ninguém te exige nada além do mínimo, onde as aventuras chegam até você sem que você precise buscá-las, onde você pode passar anos com a sensação de que algo está acontecendo sem que nada de fato mude. O lugar mais perigoso não é o que te machuca, é o que te mantém confortável o suficiente para não precisar crescer. A diferença entre Mordecai e Rigby no final é que Rigby encontrou algo fora do parque que valia o desconforto de sair. Aileen não é só um interesse amoroso, é uma âncora para fora do estado do Tasman. Mordecai nunca encontrou essa âncora, ou encontrou e destruiu antes de poder usá-la. Apenas um show termina com um salto temporal. Os personagens cresceram, fizeram escolhas, construíram vidas, e a série mostra essas vidas sem julgamento, sem dizer que Mordecai errou e Rigby acertou, só mostrando que cada padrão de comportamento, sustentando durante anos, produz no longo prazo. Isso é o que a filosofia estoica chama de consequência natural. Marco Aurélio não acreditava em punição divina, acreditava que cada ação carrega suas próprias consequências embutidas. O padrão que você sustenta ao longo do tempo vai produzir exatamente o resultado que ele é capaz de produzir. Mordecai sustentou o padrão de análise sem ação, produziu uma vida funcional, confortável e ligeiramente abaixo do que poderia ter sido. Rigby sustentou o padrão da ação imperfeita, que aprende, produziu uma vida menor em aparência e mais rica em substância. Erich Fromm descreveu que existem duas formas de existir, o modo ter e o modo ser. No modo ter, você acumula, protege, evita perder. No modo ser, você vive, arrisca, cresce. Mordecai operou no modo ter durante a maior parte da série, protegendo o potencial que nunca testou, mas Rigby operou no modo ser mesmo sem saber o nome disso. Crescer não é um evento, é uma direção que você escolhe ou não todos os dias. E aqui está o que apenas um show entendeu sobre crescer, que a maioria dos filmes e séries erra completamente.
Crescer não tem trilha sonora, não tem cena climática, não tem um momento em que tudo fica claro e o personagem finalmente se torna quem deveria ser. Tem Rigby guardando um segredo por 3 meses porque a parceira pediu. Tem Rigby voltando para o colégio em silêncio. Tem Rigby abraçando Aileen e ela sussurrando que valeu a pena. Momentos sem holofote, sem plateia, sem música crescendo. Só a vida acontecendo para quem estava presente o suficiente para deixá-la acontecer. Você é o Mordecai ou o Rigby? Não é uma pergunta sobre qual personagem você prefere. É uma pergunta sobre qual padrão você reconhece em si mesmo quando é honesto consigo. O que paralisa com medo de descobrir que tentou de verdade e não foi suficiente. Ou o que age errado, aprende devagar e chega lá sem perceber que estava chegando. Um não é melhor que o outro, mas um deles vai chegar ao fim com uma história e o outro vai chegar ao fim com um parque. Apenas um show não é um desenho sobre dois amigos fazendo nada. É sobre o único problema que realmente importa. O que você faz com o tempo que tem antes de fechar o parque. Até o próximo vídeo.